Ouvindo isso, retirou-se Jesus dali, num barco para um lugar deserto. A multidão, vendo isso, o seguiu por terra. E descendo Jesus do barco, viu a multidão, e se compadeceu dela, e curou os enfermos. Amém. E estarei falando versículos 16, 17 e 18. Jesus, porém, lhe disse: não é necessário que vão, dai-lhe vós de comer. E eles lhe disseram: não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. E ele lhe disse: trazei-nos aqui. Amém. Estarei falando versículo 19, 20 e 21. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomando 5 pães e 2 peixes, ele levou os olhos aos céus, o abençoou, partiu e deu aos seus discípulos. Aos discípulos da multidão. E todos comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram dos pedaços que sobraram 12 cestos. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Amém. E eu estarei falando versículo 22, 23 e 24. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco para outra banda, enquanto despedia a multidão. E a despedida da multidão subiram ao monte para orar à parte. Chegada já tarde, estava ali só, e o barco já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Amém. E entra falando versículo 25, 26 e 27. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém. E eu estarei falando versículos 28, 29 e 30. E disse-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele respondeu dizendo: vem. E Pedro, descendo do barco, andando pelas águas, para ir ter com Jesus pelas águas. E sentindo o vento forte, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Amém. E eu estarei falando no versículo 31, 32 e 33. E logo Jesus estendeu a sua mão e segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram ao barco, acalmou o vento. E aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. E eu estarei falando no versículo 34, 35 e 36. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos que estavam enfermos. E rogavam-lhe para que ao menos pudesse tocar a orla da sua roupa, e todos que tocavam ficavam sãos. Amém. Estarei falando os Salmos 8, versículo 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável o teu nome sobre toda a terra. Amém.
Era só um menino entre a multidão que seguia Jesus, com um lanche na mão, acompanhado da mãe que o conduz. Os discípulos chegaram e falaram com o mestre, em particular: Jesus, despede a multidão para que comprem comida para se alimentar. Jesus fala que é importante que todos não saiam dali, e manda alimentar a todo o povo que estava ali. Os discípulos falaram: Senhor, nós não temos nenhuma condição, não temos dinheiro e não temos pão para alimentar a grande multidão. Mas tinha um menino quieto e caladinho, que tinha em sua mão 5 pães e 2 peixinhos. Um menino comum, como outro qualquer, mas pra Jesus fazer não precisa ter nome, ele usa quem quer. Na lógica humana é pouco alimento, mas na mão de Jesus é só por pouco tempo. Se pra um homem é pouco e não vale, mas para Jesus é suficiente pra fazer milagre. O mestre pega o pão e o peixe, ora e agradece. Senta o povo na grama, os discípulos levantam e a eles o servem. Quando tiravam pão, já tinha lá 2 pães. Quando tiravam peixe, já tinha lá 2 peixes. O povo não sabia se chorava ou se comia. Era tanto alimento que a multidão repetia. Era tanta glória que invadia aquele lugar. Eu sinceramente desejaria estar lá. Se para os discípulos um lanchinho não serviria, mas pra Jesus 2 peixes é muito peixe e 5 pães é padaria.